Lição 9. Sábado 23 de maio. A criação, Gênesis como fundamento, parte 2. Verso para memorizar. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19:1. Muitos pensadores importantes foram inspirados pelas Escrituras a investigar o mundo criado por Deus. Como resultado, nasceu a ciência moderna. Johannes Kepler, Isaac Newton, John Ray, Robert Boyle e outros grandes cientistas acreditavam que seu trabalho revelava ainda mais sobre a criação das mãos de Deus. Contudo, após a Revolução Francesa, a ciência do século XIX passou de uma cosmovisão teísta para uma cosmovisão fundamentada no naturalismo e no materialismo, frequentemente sem nenhum espaço para o sobrenatural. Essas ideias filosóficas foram popularizadas por Charles Darwin em seu livro A Origem das Espécies, lançado em 1859. Desde essa época, a ciência tem se distanciado cada vez mais de seu fundamento bíblico, resultando em uma reinterpretação radical da história do Gênesis. Será que a Bíblia ensina uma visão antiquada e não científica da cosmologia? O relato bíblico simplesmente teria sido obtido das nações pagãs vizinhas? A Bíblia foi condicionada culturalmente por seu tempo e lugar, ou sua natureza inspirada nos eleva a uma visão das origens que é completa em sua estrutura divina? Esses são alguns assuntos que estudaremos na lição desta semana. Domingo 24 de maio. Uma terra plana? É comum a crença de que muitos no mundo antigo pensavam que a terra fosse plana. No entanto, a maioria das pessoas, por várias razões, entendia que a terra era redonda. Mesmo assim, ainda hoje, alguns alegam que a Bíblia ensina que a terra é plana. Ouça Apocalipse 7:1. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Apocalipse 20, 7 e 8. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Pergunta 1. Qual é o contexto desses versos? Eles ensinam o conceito de uma terra plana? João, o autor desses textos, escreveu uma profecia do fim dos tempos, descrevendo os 4 anjos do céu, em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos. Ele repetiu a palavra 4 3 vezes para ligar os anjos aos 4 pontos cardeais. Em suma, ele apenas usou linguagem figurada, como fazemos hoje quando dizemos, por exemplo, que o sol está se pondo ou que o vento veio do Oriente. Insistir em uma interpretação literal de textos proféticos, quando o contexto indica uma ideia figurativa de norte, sul, leste e oeste, é tirar essas passagens do contexto e fazê-las ensinar algo que não ensinam. Afinal, quando Jesus disse: "Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias", ele não estava falando sobre fisiologia nem do coração humano literal. Jesus usou uma figura de linguagem para defender um argumento moral. Ouça Jó 26, 7 a 10. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasgam debaixo delas.
Encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo à superfície das águas, até aos confins da luz e das trevas. Isaías 40, 21 e 22. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Pergunta 2. O que esses versos ensinam sobre a natureza da terra? Em Jó 26, 7, a terra foi descrita como estando suspensa no espaço. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. A terra é um círculo ou esfera. Isaías 40, 22 declara: Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina. Coloque-se no lugar dos que viveram há milhares de anos. Com base nas evidências, você estaria convencido de que a Terra se move ou de que ela permanece imóvel? Acreditaria que ela é plana ou redonda? Segunda, 25 de maio. A criação na literatura antiga. Arqueólogos descobriram textos do Egito Antigo e do Oriente Próximo que contêm histórias primitivas da criação e do dilúvio. Por isso, alguns indagaram se o relato de Gênesis foi obtido dessas culturas ou se ele dependeu delas. Mas será que é isso mesmo? Ouça estes trechos da epopeia de Atrahasis. Abre aspas. Quando os deuses, em vez de homens, fizeram a obra, suportaram as cargas, a carga dos deuses foi grande demais. A obra foi muito difícil, a dificuldade grande demais. Que a deusa do ventre gere descendência, e o homem leve a carga dos deuses. Gestuê, um deus que tinha inteligência, eles mataram em sua assembleia. Nintu misturou barro com sua carne e sangue. Fecha aspas. Ouça Gênesis 2, 1 a 4. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Pergunta 3. Quais são as diferenças entre o relato da criação na Bíblia com a epopeia de Atrahasis? Embora existam semelhanças entre as histórias, por exemplo, os primeiros humanos foram feitos de argila, as diferenças são mais definidas. 1. Em Atrahasis, o homem trabalha para os deuses para que estes descansem. Em Gênesis, Deus cria a terra e tudo o que nela há para os seres humanos, o ápice da criação, e descansa com eles. Em Gênesis, o ser humano é colocado no jardim e convidado à comunhão com Deus e ao cuidado da criação, um conceito ausente em Atrahasis. 2. Em Atrahasis, um deus menor foi morto e seu sangue foi misturado com argila para formar 7 machos e 7 fêmeas. Em Gênesis, primeiramente Adão foi formado de maneira íntima por Deus, que lhe deu o fôlego de vida, e a mulher foi feita posteriormente para ser sua auxiliadora. Deus não criou Adão e Eva a partir do sangue de um Deus morto. 3. Não há sinal de conflito,
nem de violência no relato de Gênesis, como encontramos na história de Atra-Razes. O relato bíblico é sublime ao descrever o Onipotente, que concede à humanidade propósito digno em um mundo perfeito. Essa diferença fez com que os estudiosos concluíssem que esses relatos são diferentes. Alguns alegam que as histórias da criação e do dilúvio foram transmitidas entre os povos, mas distorcidas com o tempo. Daí algumas semelhanças entre esses relatos e o texto bíblico. Em contrapartida, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, revelou o que tinha acontecido. Porque essa explicação esclarece mais as poucas semelhanças do que a ideia de que Moisés obteve seu relato a partir das histórias pagãs? Terça, 26 de maio. Gênesis versus paganismo. Longe de depender de antigos mitos pagãos da criação, o livro de Gênesis foi escrito de um modo que refuta esses mitos, fazendo com que Deus, como Criador, distancie-se deles. Ouça Gênesis 1, 14 a 19. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o 4º dia. Pergunta 4. Como foram descritas as entidades que aparecem no 4º dia e quais são as suas funções? Os termos Sol e Lua foram certamente evitados no relato, porque seus nomes em hebraico eram os nomes ou estavam intimamente relacionados aos nomes dos deuses do Sol e da Lua do Antigo Oriente Próximo e do Egito. O uso dos termos luzeiro maior e luzeiro menor mostra que eles foram criados para funções específicas, para sinais, para estações, para dias e anos, e para alumiar a terra. Ou seja, o texto mostra muito claramente que o Sol e a Lua não eram deuses, mas objetos criados com funções naturais específicas, da maneira como os entendemos hoje. Ouça Gênesis 2, 7 e 18 a 24. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os 2 uma só carne. Pergunta 5. Como Deus se envolveu profundamente na criação de Adão e Eva? Os antigos mitos do Antigo Oriente Próximo
descrevem unanimemente a criação do homem como algo que não estava nos planos originais, resultante de uma tentativa de aliviar os deuses do trabalho pesado. Essa noção mítica é contrariada pela ideia bíblica de que o homem deve governar o mundo como vice-regente de Deus. Nada na criação do ser humano foi um pensamento posterior. Ao contrário, o texto aponta para a humanidade como clímax do relato da criação, mostrando ainda mais claramente quanto os relatos pagão e bíblico são diferentes. Assim, Gênesis apresenta um corretivo contra os mitos antigos. Moisés usou certos termos e ideias incompatíveis com os conceitos pagãos, simplesmente expressando a compreensão bíblica da realidade da função e propósito de Deus na criação. Milhares de anos atrás, a história bíblica da criação estava em desacordo com a cultura predominante. Hoje, essa mesma narrativa sagrada está em conflito com os padrões prevalecentes na cultura. Por que não deveríamos nos surpreender? Quarta, 27 de maio. A criação e o tempo. Ouça alguns versos de Gênesis 5. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos, e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos, e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos, e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos, e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Ouça alguns versos de Gênesis 11. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E depois que gerou a Salá, viveu Arfaxade 403 anos, e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou a Éber. E depois que gerou a Éber, viveu Salá 403 anos, e gerou filhos e filhas. Viveu Éber 34 anos e gerou a Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu Éber 430 anos, e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. Pergunta 6. Como a Bíblia traça a história da humanidade de Adão a Noé e de Noé até Abraão? Há um elemento que torna essas genealogias singulares na Bíblia. Elas contêm o elemento do tempo, fazendo com que alguns estudiosos as chamem corretamente de cronogenealogias. Elas contêm um mecanismo de interligação de informações de descendência, juntamente com períodos de tempo, de maneira que, quando a primeira pessoa tinha vivido uma quantidade determinada de anos, ela gerou a segunda pessoa, e a primeira pessoa, depois que gerou a segunda, viveu por mais certa quantidade de anos e gerou outros filhos e filhas. Gênesis 5 acrescenta a frase padrão: todos os dias da primeira pessoa foram tantos anos. Esse sistema interligado teria impedido a exclusão de certas gerações ou acréscimo de outras. Gênesis 5 e 11 contém uma linha contínua de descendência, como é confirmado por 1 Crônicas 1, 18 a 27, em que não há acréscimo
nem ausência de gerações. Dessa maneira, a Bíblia se interpreta. Por quase 2000 anos, especialistas judeus e cristãos têm interpretado que esses textos representam a história e uma forma precisa de determinar a data do dilúvio e a idade da Terra, pelo menos a partir dos 7 dias da criação, conforme descritos em Gênesis 1 e 2. Nas últimas décadas, tem havido tentativas de reinterpretar Gênesis 5 e 11 para acomodar períodos mais longos, o que é sugerido na maneira em que alguns dados arqueológicos e históricos são interpretados por seres humanos falíveis. Apesar disso, podemos comprovar a confiabilidade do registro bíblico. Se quisermos entender o conceito divino de tempo e seu progresso ao longo da história, devemos reconhecer que esses 2 capítulos, de acordo com Gerhard Hasel, abre aspas, são tanto históricos quanto teológicos, ligando Adão ao restante da humanidade e Deus ao homem no domínio dos limites do espaço e do tempo. Gênesis 5 e Gênesis 11, 10 a 26 apresentam a estrutura de tempo e a cadeia humana que liga o povo de Deus ao homem que ele criou, como o clímax do evento da criação de 6 dias deste planeta. Fecha aspas. Embora esses textos do Antigo Testamento estejam ali por boas e importantes razões, o que Paulo disse em Timóteo e Tito? Ouça 1 Timóteo 1,4. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que, antes, promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Tito 3,9. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Por que devemos dar atenção às palavras do apóstolo quando falamos sobre esses textos de Gênesis? Quinta, 28 de maio. A criação nas Escrituras. Pergunta 7. Ouça as seguintes passagens e descreva como cada um desses autores se referiu aos capítulos 1 a 11 de Gênesis. Mateus 19, 4 e 5. Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Marcos 10, 6 a 9. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Lucas 11, 50 e 51. Para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até ao de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. João 1, 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Atos 14, 15. Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que, destas coisas vãs, vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Romanos 1, 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso,
indesculpáveis. 2 aos Coríntios 4:6. Porque Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Efésios 3:9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. 1 Timóteo 2:12-15. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação, com bom senso. Tiago 3:9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. 1 Pedro 3:20. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Judas 11:14. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 3:14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Apocalipse 22:2 e 3. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos os servirão. Jesus e todos os escritores do Novo Testamento se referiram a Gênesis 1-11 como história fidedigna. Em Mateus 19:4, Jesus se referiu aos escritos de Moisés e à criação do homem e da mulher. Paulo usou repetidamente o relato da criação para fundamentar os argumentos teológicos que ele defendeu em suas epístolas. Ele declarou aos sábios de Atenas: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Assim, os escritores do Novo Testamento desenvolveram suas mensagens com base na natureza fundamental do Gênesis, para mostrar ao leitor moderno a importância dos seus eventos literais. Por exemplo, Paulo fez uma ligação direta entre Adão e Jesus por mais de 6 vezes. Ouça Romanos 5:12 e 14-19. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação,
Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Isto é, ele admitiu a existência literal de um Adão histórico, um conceito que se torna fatalmente comprometido quando um modelo evolutivo das origens substitui uma leitura literal dos textos. Se os escritores do Novo Testamento, inspirados pelo Espírito Santo e o próprio Jesus, consideravam o relato da criação uma história fidedigna, por que seria insensatez, com base em alegações de homens caídos e falíveis, não fazermos o mesmo? Sexta, 29 de maio. Verso para memorizar. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19:1. Estudo adicional. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, lemos, abre aspas, a Bíblia é a mais vasta e mais instrutiva história que os homens possuem. Ela veio pura da fonte da verdade eterna, e a mão divina preservou sua pureza através dos séculos. Somente aí podemos encontrar a história da humanidade, não contaminada pelo preconceito ou o orgulho humano. Fecha aspas. Em Dons Espirituais, Ellen White escreveu, abre aspas, foi-me mostrado que sem a história bíblica, a geologia não pode provar nada. As relíquias encontradas na Terra, de fato evidenciam um estado de coisas que diferem em muitos aspectos do presente. Mas o tempo de sua existência e por quanto tempo essas coisas estiveram na Terra só devem ser entendidas pela história bíblica. Pode ser inocente conjecturar além da história bíblica, se nossas suposições não contradizem os fatos encontrados nas Sagradas Escrituras. Mas, quando os homens deixam a palavra de Deus em relação à história da criação e buscam explicar as obras criativas de Deus com base em princípios naturais, estão em um oceano ilimitado de incertezas. Deus nunca revelou aos mortais como exatamente realizou a obra da criação em 6 dias literais. Suas obras criativas são tão incompreensíveis quanto sua existência. Fecha aspas. Perguntas para consideração. Se explicações científicas sobre a realidade são controversas, por que as pessoas aceitam teorias acerca de eventos que supostamente ocorreram há bilhões de anos? A ciência supõe que não se pode usar meios sobrenaturais para explicar eventos naturais. Por exemplo, não poderíamos explicar uma fome alegando que uma bruxa lançou uma maldição na Terra. No entanto, se excluímos o sobrenatural como causa da criação, por que qualquer outro modelo que elaborarmos estará inevitavelmente errado?